Língua Portuguesa. Redação. Livro A. Lição 8. Aula 1. Olá, meninos! Vocês sabiam que hoje, antes de sair de casa, eu reguei as minhas plantas? Eu usei um regador e molhei tudo bem devagarinho. E eu precisava regar logo, porque está muito quente e as minhas plantas sofrem muito com esse calor. Mas vocês sabem o que eu descobri? Eu vi que ali, no meio da minha roseira, havia uma mudinha de uma outra planta. Aí eu fiquei tão curiosa para saber o que vai nascer ali, que eu fui olhar. Como será que essa semente foi parar no meio da minha roseira? Como será que ela conseguiu germinar? Ou seja, brotar. Agora, imaginem aqui comigo. O vento levando a semente por vários lugares e ela cai exatamente naquela terra fofinha e se sente confortável. Com o tempo, ela vai criando raiz e cresce. Mas por que será que tudo isso tinha que acontecer no meio da minha roseira? Então, hoje, quando eu voltar para casa, eu vou mudar essa mudinha de lugar. Eu quero muito vê-la crescer e descobrir como vai ser essa planta. Mas vai demorar. Demora muito para uma semente se tornar planta ou até uma árvore. Nós temos que respeitar esse processo de criação da natureza. Afinal, naturalmente, as plantas vão e se espalham pelo mundo. Por falar nisso, vocês já leram sobre a viagem das sementes no vento, não é mesmo? Redação. Hoje em dia, nós podemos conhecer vários lugares só pesquisando na internet. Há vários sites e vídeos com imagens e roteiros turísticos para viajar. É possível encontrar informações sobre os lugares, como o clima, a comida, vegetação e cultura. E hoje nós vamos aprender a dar informações sobre os locais. Vamos embarcar em uma viagem. Como começa a viagem? Quando termina? Qual o destino? Como é o lugar? São muitas perguntas. Nós vamos viajar por via aérea, mas não é avião e nem helicóptero. Também não é balão nem dirigível. E vocês? Será que vocês desconfiam? As sementes podem viajar no vento. Essa é uma das maneiras das plantas se espalharem pelo mundo. Nós vamos viajar como essa semente aqui, pelo mundo. Vamos fazer uma viagem no vento, voando de um lugar para o outro. Imaginem uma semente voando de um lugar para o outro. Como será a viagem dessa semente? De qual planta é essa semente? Por onde ela passa? Hoje vamos ler a história de uma planta. Nós vamos ler a história de uma semente que brotou e virou uma linda planta. Na verdade, são duas histórias em um livro só. A primeira diz que a semente foi plantada e a outra diz que surgiu por acaso. Mas o importante para nós é entender o caminho que essa semente fez até encontrar uma terra boa para germinar. E o que acontece no caminho? Nós vamos prestar atenção na trajetória dessa planta. Vamos ter essa história como um exemplo para a viagem que iremos descrever. Hoje o nosso objetivo é descrever a viagem de uma semente. Ela vai voando de um lugar para o outro. E por isso vamos primeiro ler juntos essa história. Em seguida, nós vamos fazer o nosso plano, que vai entrar na nossa redação. Será que você desconfia de qual planta é a semente da nossa história? Vou dar mais dicas.
Que tipo de planta é? Carnívora, frutífera, venenosa, ornamental. Qual é o tamanho da planta? Pequena, média, grande, minúscula. Como é o fruto dessa planta? Pequeno, médio, grande, minúsculo. Existem vários tipos de plantas. Carnívora come insetos e até pequenos animais. Frutífera possui a raiz firmada no solo e dá frutos. Venenosa causa intoxicação se a gente tocar ou comer. E a planta ornamental, que fica dentro, decorando o ambiente, entre outros. De que tipo é a planta que vamos conhecer nessa história? Frutífera. As plantas são seres vivos e elas podem ter tamanhos variados. As plantas frutíferas, elas podem ser minúsculas, pequenas, médias ou grandes. Quer saber o tamanho da planta da nossa história? Ela é grande. A planta da nossa história é uma árvore. E toda árvore é uma planta. E o fruto dessa árvore é uma frutinha. Uma fruta bem gostosa e pequena. Isso mesmo. Essa planta é uma árvore que tem um fruto pequeno. Essa fruta ela é menor que uma maçã, redondinha, igual a uma uva. Então, alguém adivinha o que é? Exatamente, acertou quem pensou em uma jabuticaba. A planta da nossa história é uma jabuticabeira e ela tem o nome de Jacinta. Nesta aula, nós vamos ler a história da Jacinta. Vamos conhecer a sua vida de planta, desde quando era uma sementinha. Sua viagem para encontrar um solo fértil. Como as plantas são seres vivos, vamos saber o que elas fazem para viver. O que elas comem, como se desenvolvem, como elas crescem, como vivem. Nós vamos descobrir como a sementinha germinou, como ela se tornou uma bela árvore e com muitos frutos. Vamos descobrir tudo sobre a Jacinta. Como será que ela vive? Como se alimenta? E como se reproduz? O que vocês acham? Essa longa trajetória da vida de uma planta será a inspiração para o que iremos escrever. Então, estão curiosos para ouvir essa nova história da Jacinta? Hoje vamos começar falando sobre a história dessa plantinha aqui. A história da Jacinta e a sua vida de planta. A vida desde quando era uma semente que brotou e virou uma linda planta. Nós vamos conhecer duas versões sobre a origem da Jacinta. Ambas abordam a viagem da semente até ela germinar. A primeira é sobre a plantação da semente e a segunda é sobre um caminho diferente. O caminho que a semente percorreu até virar uma planta. Durante a leitura, vamos prestar bastante atenção. Vamos ficar atentos aos diferentes percursos da nossa amiga semente. Oba, leitura! Jacinta e sua vida de planta. Mas antes de começar, vamos rever algumas informações aqui da capa. Esta árvore aqui da capa é uma jabuticabeira e esses pontinhos pretos aqui são as jabuticabas. Essa árvore é uma planta chamada Jacinta. Toda árvore é uma planta e toda planta é um ser vivo. Por isso, esse livro é da coleção Ciências, Seres Vivos. E quem escreveu esse livro? Vamos ver? A autora do texto original, Andrea Thompson da Poyan. A Andrea é formada em Ciências Biológicas e ela tem muitas pesquisas sobre os seres vivos.
E as ilustrações, vamos ver? As ilustrações foram feitas pelo Guto Lins. E por falar em ilustração, por que será que tem esse pássaro aqui na capa? De que forma será que esse pássaro vai participar da história? Qual a relação entre as aves e as plantas? E o que será esse pontinho aqui embaixo do pássaro? Semente! Isso mesmo, meninos. Pode ser a semente. Será que foi com a ajuda desse pássaro aqui que a semente viajou? Que ela voou até encontrar um solo fértil para germinar? E você? Também ficou curioso? Então vamos abrir o nosso livro para ler essa história. Esta é Jacinta. Jacinta é uma jabuticabeira. Jacinta tem uma história interessante. Eu vou contar só para você. Jacinta é uma jabuticabeira. Como vimos, jabuticabeira é uma árvore. Essa árvore é uma planta frutífera e o fruto é a jabuticaba. Podemos dizer também que Jacinta é um pé de jabuticaba. E você? Você conhece outras árvores que dão fruto? Como se chama o pé de abacate? Abacateiro. E como é o pé de goiaba? Goiabeira. E o pé de pitanga? Pitangueira. O pé de maçã? Macieira. Pé de uva? Videira. E o pé de limão? Limoeiro. Muito bem. Um pé de quê? É a forma mais comum de chamar essas plantas. Dá o nome da árvore pelo fruto e assim fica mais fácil gravar. Mas como será que se planta um pé de jabuticaba? Vamos ler mais um pouco? A jabuticabeira é uma árvore. Você sabe que toda árvore é uma planta, não sabe? Mas sabe também que toda planta é um ser vivo? Pois é, Jacinta é um ser vivo. Jacinta vive bem no meio do parque da cidade, mas ninguém sabe como Jacinta foi parar ali. Quando as pessoas não sabem explicar alguma coisa, o que fazem? Imaginam. Assim nascem as histórias. E assim nasceram duas histórias sobre Jacinta. Foi assim que surgiu a história da Jacinta. As pessoas imaginando como a jabuticabeira foi parar ali. As pessoas imaginando o percurso da semente, ou seja, a trajetória dessa semente até lá. Essa viagem é importante. Vamos prestar atenção e ficar atentos ao caminho percorrido, porque na nossa redação nós vamos escrever sobre a viagem. Então observem como a semente chegou ali. Mas atenção! Já sabemos que há duas histórias sobre isso. Então, vamos focar no que será útil ao nosso texto. Vamos ler juntos? Uma história diz que Jacinta foi plantada. Mas quem plantou? Uma menina que adorava comer jabuticaba. Será possível? Como a menina fez para plantar uma jabuticabeira? Primeiro a menina comeu um monte de jabuticabas. Ela guardou cada semente. Depois, a menina cavou um buraco na terra. Ela colocou as sementes de jabuticaba no buraco. Ela tapou o buraco com um pouquinho de terra e... pronto! Essa é a primeira história. Diz que a semente foi plantada. Uma menina que adorava comer jabuticaba. Foi ela que plantou. Essa aqui é a história mais comum. Geralmente, é assim que as plantas nascem.
A gente coloca a semente num buraco e espera nascer, brotar, germinar, até crescer e virar uma linda árvore. Mas vamos ler mais um pouco. A outra história diz que Jacinta surgiu por acaso. Por acaso? Como é isso? Uma planta pode brotar sem ninguém plantar? Vamos ver como é o por acaso dessa história. Primeiro, um passarinho comeu algumas jabuticabas. A barriga dele ficou bem cheia. Enquanto voava, o passarinho esvaziou a barriga. Fez cocô. O cocô do passarinho, cheio de sementes de jabuticaba, caiu na terra e pronto. A outra história diz que Jacinta surgiu por acaso. E esse acaso foi uma história bem diferente. Que viagem! A semente da jabuticaba foi comida pelo passarinho e ela voou dentro da barriguinha dele até a praça. Quando o passarinho fez cocô, a semente caiu na terra. Essa terra era bem no meio do parque da cidade. E foi assim que a jabuticabeira foi parar ali. Agora temos duas histórias de Jacinta. Vamos conhecer mais um pouco sobre a nossa plantinha. Opa! Temos duas histórias para o aparecimento de Jacinta. A história da menina e a história do passarinho. As duas histórias podem ser verdadeiras. A menina plantou as sementes. O passarinho deixou cair sementes. Da semente nasce uma planta nova. Mas espera aí! A história da menina diz: ela colocou os caroços no buraco e pronto. A história do passarinho diz: ele deixou cair o cocô com as sementes na terra e pronto. Pronto? Como a jabuticabeira cresceu? Alguém levou comida para Jacinta? Planta come. Come o quê? Vamos ver. Planta é um ser vivo? É. Ser vivo precisa se alimentar para crescer? Precisa. Então a Jacinta se alimenta. As duas histórias contam como Jacinta chegou ali. E o que será que vai acontecer agora? Fiquem atentos. Vamos continuar a nossa leitura. Jacinta está bem grande. É uma árvore adulta, uma planta completa, com raiz, caule, folhas, flores e jabuticabas. As jabuticabas de Jacinta são bem docinhas, uma delícia. Por isso é que os passarinhos pousam nela. E tem sempre meninos e meninas debaixo dela. Mas como será que a história de Jacinta começou? Com as sementes da menina? Ou com as sementes do cocô? Essa resposta ninguém sabe e nem é importante. O importante é que as plantas são seres vivos muito especiais. As plantas fazem seu alimento sozinhas e um dia elas serão o alimento das pessoas e dos outros animais. E o que nós acabamos de ler aqui? Jacinta vive muito bem nesse lugar. O destino da semente foi ideal para que ela crescesse. As plantas são seres vivos muito especiais. A vida de uma planta é mesmo especial. Vamos anotar. Quais são as condições do lugar ideal para uma planta viver? Lugar para as plantas com luz do sol, água, gás carbônico. As plantas precisam de um lugar que tenha luz do sol,
água e gás carbônico. O que você acha? Para que a planta precisa disso? Para crescerem e ficarem fortes. Para isso, elas precisam desses elementos. São eles que ajudam a preparar o próprio alimento. Uma planta tem uma vida agitada, não é mesmo? A gente achava que ela só ficava ali, paradona. Não! Todas as partes da planta estão trabalhando. Então, vamos começar a preparar o nosso texto? Então vamos ver o nosso quadro. O que? Para quem? Para quê? Como? Vamos descrever a viagem da semente voando de um lugar para o outro. Mas antes disso, precisamos pensar. De qual planta é essa semente? Para onde ela irá passear? Não pode ser uma grande. O vento não vai dar conta carregar. Verdade, Alfa. O ideal seria uma bem pequena, para ser mais leve e voar bem alto. Semente de uva, de jabuticaba, essas são as menores. Também acho, Beto, mas vamos inventar uma história. Vamos imaginar. Então, não precisamos ficar tão presos com isso. A gente vai viajar. Tudo bem, mas calma, não vamos viajar na batatinha. Muito bem, Beto. Temos que ter um mínimo de coerência nessa história. Mas afinal, qual semente vocês vão escolher? Jabuticaba! Boa ideia, meninos! Já sabemos bastante sobre essa planta. Nossa história vai ter muitas informações. A viagem da semente de jabuticaba. Vamos responder então a nossa primeira pergunta. O que vamos escrever? Isso mesmo! Vamos escrever uma história sobre a viagem da semente de jabuticaba. Vamos escrever o texto, juntando o máximo de informação. Vamos anotar no nosso quadro. O que? A viagem da semente de jabuticaba. Para quem vamos escrever? E você? O quê? Boa ideia! Vamos escrever sobre a viagem. Para pessoas que gostam de viajar. Então, vamos escrever para essas pessoas. Para quem? Pessoas que gostam de viajar. E para que vamos escrever? Qual é o nosso objetivo? Isso mesmo! Nosso objetivo é aprender a dar informações sobre uma viagem. Para quê? Aprender a dar informações sobre uma viagem. Depois, nós vamos voltar para falar mais um pouco sobre cada um desses assuntos. Ainda faltou a última pergunta. Como? Como vamos escrever esse texto, meninos? Como? Como nós vamos organizar o texto? Alguém tem alguma ideia? O quê? Boa ideia! Vamos contar essa história apresentando as informações sobre a viagem. Informações sobre onde começa a viagem e como ela termina. Informações sobre o destino e o lugar onde ela fica. Enfim, todos os detalhes. Nós sabemos também que nós vamos viajar no vento, voando de um lugar para o outro. E a forma como iremos contar será através de uma descrição. Vamos descrever o caminho percorrido ao longo dessa viagem. Nós vimos como poderemos escrever o nosso texto. Vamos ver agora como vai ficar o nosso quadro. Como? Usando as informações da viagem para a descrição do caminho percorrido ao longo da viagem. Agora, temos que apresentar as informações sobre essa viagem. Vamos fazer uma lista? Uma lista de tudo que lemos sobre a jabuticabeira.
para selecionarmos o que nós iremos usar com a nossa semente. Agora vamos juntar todas as informações nesse quadro. Tipo de semente: semente de jabuticaba. Tipo de planta: jabuticabeira, árvore frutífera. Partes da planta: semente. A semente desapareceu e virou raiz. Raiz: firma a planta. Puxa água. Caule: leva a água para a planta. Folha: água chega até as folhas. Local onde vive a planta: local com luz do sol. Água: gás carbônico. Como se desenvolve a planta? Primeiro, semente. Tudo começa com a semente. Segundo, semente. Recebe água e ar da terra. Terceiro, semente. Fica encharcada, muito molhada e se abre. Nasce. Broto. Quarto, o broto tem a forma de um cabinho. Quinto, cabinho entra para dentro da terra. Quem sabe dizer por quê? Para firmar, vai virar raiz. Sexto, outro cabinho sai para fora da terra. Como se chama? Caule. E o que sai do caule? Folhas. Nós vamos usar no nosso texto a seguinte informação: a semente chegará ao destino após viajar no vento. Isso precisa ficar bem claro no planejamento, para a gente escrever. Nós vamos escrever essa história com todas as informações que nós temos até aqui. Então, nós já temos o nosso texto praticamente pronto. Falta apenas arrumar as informações no papel. Então, agora é hora de colocar a mão na massa. Vocês sabem o que isso quer dizer? Isso mesmo, temos que escrever o texto. Planejar detalhadamente tudo o que iremos escrever. Mas isso vai ficar para a nossa próxima aula. Agora vamos resumir tudo o que aprendemos e vamos definir o que faremos no dever de casa. Continuem estudando. Resumo da aula. Aprendemos muitas coisas importantes hoje. Primeiro, podemos conhecer lugares diferentes sem viajar. Em tempos de internet, há informações sobre todos os lugares, em vários roteiros de viagem e até em notícias. Há histórias de viagens que trazem informações sobre vários lugares. É uma forma rápida de aprender todas as informações específicas sem sair de casa. Segundo, descobrimos que nem todos os lugares são adequados à vida das plantas. Para viver, as plantas precisam de luz do sol, água e gás carbônico. E apesar de existirem vários tipos de plantas, todas são seres vivos. E para viver, elas precisam produzir o próprio alimento. Dependem do lugar onde estão plantadas. E o terceiro e mais importante, a vida das plantas começa pela semente. A semente precisa estar em um lugar adequado para que a planta possa brotar. Nós vimos que as sementes podem voar no vento até chegar a um bom lugar. As sementes podem cair junto com as fezes de animais que comem frutas. E as sementes também podem ser plantadas por uma pessoa. Nós descobrimos todas essas informações lendo um livro, Jacinta e sua vida de planta. A história começa com duas versões sobre como a semente chegou naquele lugar. Nós não ficamos sabendo, afinal, como a semente foi plantada.
Isso é importante para entender que existem várias possibilidades. A semente pode ser plantada ou pode cair na terra e brotar. Pode estar misturada, pode ser lançada. O que importa é que as plantas são seres vivos muito especiais. Dever de casa. Redação, livro A. Página 109, exercício 23. Apenas o planejamento. Vocês vão responder no caderno as 8 perguntas. A maioria a gente já definiu aqui na aula, mas há alguns detalhes para a história que vocês vão decidir em casa. Essas perguntas do tópico planejamento deverão vir todas respondidas. Então, pense bem no que nós queremos escrever e tragam detalhes de como será essa nossa viagem, a viagem da nossa semente. Até a próxima!